Olá, boa tarde. No programa de hoje a gente fala sobre IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. Nós vamos conversar com Gabriel Crepaldi, que é gerente técnico de serviços. Temos ainda uma dúvida sobre esse assunto, IATF, e o nosso quadro de dicas, hoje trazendo informações sobre suplementação para o período das águas. Agora, no canal CRV Lagoa. A gente vai começar o programa de hoje trazendo a notícia do dia. Confira a visita importante que nós recebemos aqui na Central. A CRV Lagoa recebeu na semana passada a visita de membros da equipe da Agropecuária CFM. Luiz Adriano Teixeira, o coordenador de pecuária da CFM, veio em companhia de Ana Carolina e os acionistas da empresa Lord Veste e seu filho Arthur. Os gerentes Marcelo Almeida e Ricardo Abreu recepcionaram os visitantes que aproveitaram para ver touros da seleção CFM em coleta na Central. A visita fortaleceu a antiga parceria entre as empresas. E agora a gente começa a entrevista com Gabriel Crepaldi, gerente técnico de serviços aqui da CRV Lagoa. O assunto IATF, como eu já disse. E eu gostaria de saber, tudo bem, Gabriel, primeiro, né? Boa tarde. Boa tarde, Nada. Tudo bem, é sempre um prazer participar com vocês aqui. Gabriel, a gente está no final da estação de monta, né? Acho que praticamente encerrando a estação. Como é que foram os trabalhos de IATF, né? Que a CRV Lagoa faz, né? Se você percebeu um aumento, melhoria nos índices, né, mais positivos, porque a IATF, a gente pode dizer, ainda é uma técnica nova, então a cada ano se aprimora, né? O que você pode destacar dessa estação de monta que está se encerrando, falando de IATF? Bom, Renato, para esse ano, né, a IATF realmente é uma técnica bem jovem, mas é uma técnica que, com relação aos seus protocolos, já está bem consolidada. Então, o que a gente vem trabalhando agora é descobrir novos touros ou touros que tenham um bom resultado, um bom desempenho na IATF. Mas esse ano, de maneira geral, pelo que a gente anda, a gente acompanha nos trabalhos da empresa, né, visitando veterinários, parceiros, produtores que fazem a inseminação aí por IATF, a gente vê um crescimento, né, de inseminação, principalmente nos protocolos de ressincronização. Então, aquelas pessoas que já faziam a primeira inseminação por IATF, trabalharem fazendo mais uma IATF nas mesmas vacas, né? Então, a ressincronização e alguns trabalhos com até 3 IATFs na mesma vaca, né? Isso elevando demais os índices de prenhez das propriedades, né? O que a gente vê também é que, de maneira geral, né, na grande parte do Brasil, devido às condições climáticas desse ano, né, que faltou chuva no início da época de estação de monta, a gente vê uma pequena queda nos índices de inseminação e, de maneira geral, né, isso sendo mais evidenciado em primíparas, né, aquelas vacas que tiveram a primeira cria nessa estação agora, que precisam de um pouco mais de suplementação de comida, né, então foi um pouco mais complicado de manter os resultados de IATF nessas categorias durante esse ano. Mas fazendo bem feito, pegando um período pós-parto precoce, conseguiu atingir os índices médios, né, que varia de propriedade para propriedade, mas trabalhos bem feitos passando aí de 50% de prenhez. Agora, qual que é a vantagem, né, de ressincronizar as vacas, né, vazias e utilizar a IATF novamente? Bom, Renata, é uma pergunta interessante, principalmente porque a gente falou desse ano, um ano de pouca chuva. O que acontece normalmente na inseminação na IATF é a gente induz uma vaca que normalmente não estaria apresentando o cio e a gente consegue inseminar ela. E, de uma maneira geral, quando a condição climática está boa, as vacas que não emprenham nessa primeira inseminação podem retornar em cio e serem observadas ou serem emprenhadas por um touro de repasse. Quando a condição climática não é favorável, como aconteceu nesse ano, e existe uma falta de forragem, né, disponível para as vacas, acontece de alguma parte delas responderem ao primeiro protocolo, emprenharem até no índice normal de 50%, porém as vacas que não emprenharam retornam ao anestro. Então elas não vão apresentar o cio de repasse, a gente não vai conseguir observar se for uma inseminação convencional e nem o touro vai conseguir cobrir essas vacas caso ele esteja com elas.
Então, a ressincronização toma uma grande importância no sentido de induzir, né, de estimular novamente essas vacas que entraram em anestra após a primeira IATF. Okay. A gente está, como eu disse, final de estação, é lógico que isso depende, às vezes, de região para região, depende das chuvas, mas, de uma maneira geral, final da estação e muitos produtores já se planejando para estação de outono, né? Então, ou desafio de novilhas também, alguns vão desafiar novilhas. Se usa IATF nessa época também, né? Qual que é o planejamento, Gabriel? Bom, para desafio, né, de novilhas, né, se forem novilhas avaliadas, se você já tiver um trabalho com ultrassonografia e esses animais estiverem aptos, né, tiverem corpo lúteo, já estiverem púberes, você pode trabalhar tanto com a IATF quanto com uma observação de cio convencional. Essa observação convencional, né, inseminação convencional, com a vantagem da utilização do semi-sexado com bons resultados também. Então, dependendo da finalidade, você pode utilizar esse cio natural para fazer com sexado. Dependendo da sua disponibilidade de mão de obra, pode-se preferir trabalhar com a melhora logística, né, e fazer IATF em todos esses animais. E na estação de outono, depende da categoria animal que vai entrar, se for vaca parida ou vaca solteira. A gente sempre opta, tem preferência por trabalhar com vacas paridas, que são elas que trazem a rentabilidade da fazenda. A IATF tem sim a sua importância similar a uma estação convencional, a estação de verão. Ok. Vamos à pergunta do dia hoje, então falando sobre IATF, a gente vai responder o Matheus Renato Scaravelli, que está em Itu, aqui no estado de São Paulo. E ele quer saber qual o custo por animal para a inseminação artificial e também a IATF. Obrigada pela pergunta, Matheus. Bom, Renato, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque a primeira pergunta que se faz sempre é com relação ao custo, né? Então, quanto custa para realizar a técnica? Bom, o custo é bastante variável, né? Vai depender principalmente do material genético que você vai escolher, né? O sêmen, o touro, que vai se escolher para fazer a inseminação. Mas antes a gente perguntar qual é o custo, a gente sempre tem que perguntar qual é o benefício que a gente vai ter com a técnica que vai ser utilizada. O quanto isso pode trazer de resultado para mim, de melhoramento genético, né, de animais mais adaptados, animais que vão ter um desempenho melhor de ganho de peso, matrizes que vão ficar por mais tempo no rebanho produzindo mais. Então a gente tem que evitar um pouco pensar em quanto eu vou gastar e talvez pensar o quanto eu deixo de ganhar se eu não realizar uma técnica que vai promover o melhoramento do meu rebanho e vai deixar resultado por tanto tempo. Tá? Então, de maneira geral, vai ser na inseminação convencional o sêmen que vai ser utilizado e a mão de obra, que pode ser a mão de obra que está disponível na fazenda, se ela for capacitada, ou uma mão de obra terceirizada, como a gente faz aqui com o programa Inseminar Fácil, né? Envia para as fazendas inseminadores capacitados para realizar o serviço de inseminação artificial. E na IATF a diferença é que além da mão de obra, que tem que ser mais especializada, porque você vai trabalhar com mais animais num período menor, e o sêmen, o material genético, existe também os fármacos, né, os produtos utilizados para a sincronização desses animais. Só que a gente nunca deve pensar no custo, e sim no benefício que a técnica pode trazer para a propriedade. Ou se você tem alguma dúvida sobre melhoramento genético, produtos ou serviços aqui da Central, pode enviar a sua dúvida para canal@crvlagoa.com.br, canal@crvlagoa.com.br. A gente dá uma paradinha no assunto para ver um dos touros da bateria de Angus. Cristiano Leal fala sobre o capané no Tocando no Touro. Olá, hoje no Tocando no Touro vamos apresentar o touro Capané. Capané, ele é oriundo do rebanho da Fazenda São João, que fica no Rio Grande do Sul. E esse touro foi destaque no Centro de Performance, mostrando principalmente a adaptação de um touro oriundo do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, na região de Sertãozinho, onde nós temos um clima quente, e nós conseguimos aliar no Capané essa adaptação que vocês estão vendo no vídeo com uma das carcaças mais modernas que já foi apresentado na raça Angus. E nós buscamos isso. E o Capané não poderia ter uma carcaça diferente dessa. Por quê? Ele é filho de Tissi Total 410, um dos touros que tem uma das melhores avaliações de carcaça nos rebanhos americanos, sobre uma vaca West Wind. Sua mãe é a irmã inteira do touro Bruto, também em coleta na CRV Lagoa, e que hoje é o líder
no sumário Promebo para índice a desmama. Então nós estamos mostrando um touro que é oriundo de uma fazenda que trabalha com seleção, onde nós temos um pai que é líder para as características de carcaça e uma mãe que é a irmã inteira do líder no sumário Promebo para índice a desmama. E isso se refletiu no Capané, onde ele foi destaque no centro de performance, principalmente para as características de carcaça. Ele é o touro número 1 hoje dentro da bateria da CRV Lagoa, avaliado no centro de performance para a característica de área de olho de lombo avaliado por ultrassonografia. Ele tem mais de 3 desvios padrões acima da média. Ele é o touro com maior DEP para a área de olho de lombo dentro de todos os animais já avaliados dentro do centro de performance da CRV Lagoa. E hoje que nós falamos tanto em ter animais que são produtivos, mas não só para ganho de peso, e sim para ter uma carcaça mais pesada, você produzir quilos de carcaça e não quilos de ganho, o Capané é um touro que vai contribuir muito para os rebanhos nacionais no cruzamento, onde nós vamos conseguir produzir animais com carcaças pesadas, sem perder o acabamento, que você pode ver, o Capané já apresenta uma boa deposição de gordura, mostrando um touro que tem uma carcaça muito volumosa, muita musculatura, essa musculatura é muito evidente, principalmente no posterior, nos cortes da roda. Isso é muito importante para o frigorífico, mas também nós precisamos de um bom revestimento muscular somado com uma boa terminação de carcaça. E o Capané apresenta isso muito bem. Sem dúvida, é um dos touros de destaque dentro da bateria da CRV Lagoa e dentro do Angus Nacional, que a CRV Lagoa investe pesado no Angus Nacional. E aqui está a prova, um touro com pedigree americano, produzido no Brasil, destaque dentro do centro de performance e mostrando também que sua genealogia é toda fechada em animais produtivos. E é isso que nós buscamos, um touro com excelente avaliação de ultrassonografia, tendo a maior área de olho de lombo dentro de todos os animais avaliados, também destaque para a espessura de gordura subcutânea, sendo quase 2 desvios acima da média, também destaque para musculatura. Você vê que a conta fecha. O visual fecha com as avaliações de ultrassonografia. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos de animais com esse perfil para produzir animais com maior complementariedade, levando precocidade somado a essa carcaça moderna arrojada. Isso vai fazer a complementariedade, principalmente no cruzamento com fêmeas zebuínas. Capané tem sêmen convencional à pronta entrega. Inclusive, Gabriel, o Cristiano já comentou que esse reprodutor tem bons resultados na IATF. A CRV Lagoa está realizando um trabalho de teste de fertilidade com os touros. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre esse trabalho. Bom, Renata, a gente sabe a importância que os resultados de IATF tem agora com essa ligação íntima, né? Quase 85% das IATF em gado de corte hoje são realizados das inseminações em gado de corte são realizadas por IATF. Então a gente sabe que é fundamental para os nossos parceiros, produtores, trabalharem com touros de bom desempenho. Tá? Então a gente primeiramente procurou animais de boa genética, né? Como o Cristiano mostrou aí, então não adianta a gente pegar animais com elevada prenhez com produtos ruins. Né? E desses animais a gente está buscando identificar aqueles que têm bom desempenho na IATF. Então a gente busca fazer um trabalho de avaliações comparadas. A gente sabe que muita gente insemina um touro só no lote e aí fala, esse touro foi bom ou esse touro foi ruim. Né? E muitas vezes o resultado ruim não está ligado ao touro, mas a alguma outra variável que interferiu no protocolo. Então a gente está fazendo um trabalho bem direcionado, podendo fazer avaliações comparadas entre reprodutores, usando um reprodutor de bom resultado conhecido como base para o lote, para a gente ter resultados e informações consistentes. E aí a gente aliar uma excelente genética, uma excelente produção com uma boa quantidade de produtos produzidos. E tem uma previsão de quando esses resultados serão divulgados? Vai ser por touro? Ou vamos ter um índice para esses animais? Como vai ser? Então, esse ano, Renata, a gente vai fazer a primeira divulgação. O trabalho iniciou na estação de monta, na última estação de monta
com maior intensidade. Então a gente já vai ter dados bastante consistentes para colocar para o mercado para a próxima estação de monta. Então provavelmente a gente vai ter esses dados já divulgados no próximo lançamento de catálogo taurino. Ok. Obrigada pela presença aqui, Gabriel. Eu que agradeço, Renata. Okay. Bom, e antes de encerrar o programa, tem o nosso quadro de dicas. Vamos ver Rogério Coan falando sobre suplementação para o período das águas. Bom, no quadro Dicas de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre o aumento de ganho de peso com uma suplementação estratégica no período das águas e também no período seco. Bom, o pecuarista que usa normalmente suplementação mineral para animais de recria ou engorda, ele pode aumentar um pouco a taxa de ganho de peso e, consequentemente, a produtividade, utilizando basicamente 2 níveis a mais de suplementação. Você pode utilizar o suplemento mineral aditivado, por exemplo, com a virginamicina, que vai te incrementar até 80 a 120 gramas a mais de ganho de peso por dia, ou você pode também fazer uso de uma tecnologia como suplemento proteico, que associado também a esse aditivo melhorador de desempenho animal, você vai ter ao redor de 200 a 300 gramas a mais de ganho de peso por dia. Então, se você hoje usa um suplemento mineral e isso te permite 500 gramas de ganho de peso por dia, com o proteinado, por exemplo, você pode ter ganhos de até 700, 800 gramas a mais. Em praticamente 90 dias, até a gente adentrar no período seco, isso implica num ganho ao redor aí de 20 a 22 quilos a mais de peso para essa categoria animal que você deseja suplementar. Tá aí então uma dica bastante interessante para o pecuarista que quer aumentar ganho de peso e quer aumentar a produtividade. O canal CRV Lagoa termina aqui, tem mais uma edição às 6h30 da tarde. Não percam!